Você já viveu momentos em que tudo parecia estar desmoronando e você se perguntou se Deus havia te esquecido? Já olhou em volta e não viu saída, não viu esperança? Não viu ninguém estendendo a mão? Tem dias que a dor parece maior que a fé. Dias em que o peso da vida parece sufocar o peito. Em que as promessas que você ouviu um dia parecem tão distantes que quase viram memória. Mas é nesses dias que Deus trabalha em silêncio. É nos bastidores da sua história que Ele começa a construir o que os seus olhos ainda não conseguem ver. Talvez você ache que sua vida está parada, estagnada, sem rumo, mas o que você chama de fim, Deus chama de preparação. Olhe para José, um jovem com sonhos, com um coração puro. Alguém que só queria fazer o certo e mesmo assim foi traído pelos irmãos. Imagina a dor de ser vendido por quem ele amava. Ele foi arrancado de casa, levado para uma terra estranha, tratado como escravo. E quando as coisas pareciam melhorar, foi acusado injustamente e jogado numa prisão fria e escura, como tantos de nós já nos sentimos. Presos não fisicamente, mas emocionalmente, em situações sem saída, casamentos sem diálogo, dívidas, trabalhos que esgotam, traumas não curados. Quantas vezes você já se perguntou, se Deus me ama, por que Ele está permitindo tudo isso? Mas o que parece queda é só preparação divina. Na prisão, José interpretou sonhos, serviu, foi lembrado por alguém que falaria com o rei. E ali, na dor, Deus conectou os pontos até o palácio. Agora pensa na sua vida. E se esse tempo difícil for o lugar onde Deus vai te conectar com o seu destino? A dor não é o fim, é preparação. Deus não quer apenas te entregar algo. Ele quer te transformar no processo. Porque se te der a promessa antes do tempo, ela pode te esmagar. Pense, quantas vezes você quis respostas imediatas? Quis sair da luta antes de aprender o que ela precisava ensinar? Se José tivesse saído da prisão antes da hora, teria perdido o encontro com o copeiro, o elo com o rei. Há bênçãos ligadas a lugares e pessoas certas. Não despreze o processo nem o silêncio de Deus. Enquanto você chora, Ele move pessoas, situações e corações a seu favor. Mas você precisa continuar. Se José tivesse desistido, não teria visto a promessa se cumprir e nem teria salvado sua família da fome. A dor dele era sobre algo maior, assim como talvez a sua também seja. Talvez Deus esteja te preparando para ser resposta na vida de alguém. Talvez você será aquele que vai romper o ciclo de dor na sua família. Talvez você será o primeiro a dizer com fé e coragem, eu venci. E quando esse dia chegar, você vai entender que tudo o que parecia injusto, difícil e interminável na verdade, estava construindo você por dentro. Deus nunca desperdiça uma lágrima, nunca desperdiça um sofrimento. Você pode até não ver agora, mas Ele está escrevendo a sua história com detalhes. Detalhes que você ainda vai agradecer por não ter pulado. Quantas vezes pessoas próximas te abandonaram e você achou que não ia aguentar? Quantas noites você chorou escondido para ninguém ver sua dor? Quantas vezes o mundo te disse que você não ia conseguir? Mas escuta, você chegou até aqui, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem entender, e isso já é prova de que Deus está te sustentando. Você pode estar no poço agora, como José, pode estar sendo esquecido numa prisão emocional, mas acredite, o palácio já está nos planos de Deus. E se você continuar, ainda que com passos lentos, Ele vai te surpreender. Agora eu quero te propor algo. Por que não perguntar para Deus? O que o Senhor quer me ensinar nesse processo? O que o Senhor está preparando que eu ainda não consigo ver? Mude a pergunta. Troque o porquê pelo pra quê, e você vai começar a ver com os olhos da fé o que ainda não pode ser visto com os olhos naturais. Porque quando tudo parece perdido, é exatamente aí que Deus está escrevendo a parte mais linda da sua história. Não desista agora. Você não faz ideia do que está por vir e vai valer a pena cada lágrima, cada oração feita no silêncio, cada espera dolorosa. O poço não é o fim, a prisão não é o fim, é só o meio do caminho. Deus ainda está escrevendo e Ele não terminou. Você já se perguntou por que certas dores simplesmente não passam? Por que certas feridas demoram tanto para cicatrizar? Mesmo depois de tantas orações, conselhos e tentativas de seguir em frente? Talvez ninguém saiba disso, mas você carrega um grito silencioso, um sentimento profundo de injustiça, de abandono, de perda. Talvez tenha sido uma traição, um luto, uma decepção que te partiu em pedaços.
E nesse momento você se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Por que comigo? Por que essa dor ainda está aqui? Mas e se eu te dissesse que essa dor tem um propósito? Que o que hoje parece o fim pode ser o início de um novo chamado? Deus nunca desperdiça uma dor. O que hoje está te quebrando, amanhã pode ser exatamente o que vai curar outras pessoas. Muitas vezes a gente quer que Deus nos leve mais longe, que nos coloque em lugares altos, mas esquecemos do caminho da dor. O próprio Jesus, antes de ressuscitar, passou pela cruz. Antes da glória, houve sangue. Antes do está consumado, houve abandono. Houve zombaria, solidão. Ele chorou, suou sangue, gritou ao Pai pedindo alívio e, mesmo assim, ele continuou. Isso mostra que sentir dor não é fraqueza, é humanidade, mas continuar mesmo com dor. Isso é fé, é propósito, é entrega. Você talvez esteja vivendo um luto agora. Talvez não seja o luto de uma pessoa, mas o luto de um sonho, de um casamento, de si mesmo. E tá tudo bem se sentir perdido. Tá tudo bem se você ainda não sabe como vai sair disso, porque Deus ainda está com você. Mas o que você não pode é permitir que essa dor roube de você a esperança, pois você não precisa entender agora, apenas confiar que Deus está usando tudo isso para te tornar alguém mais forte, mais sensível, mais preparado. Existem dores que te tornam mais empático, experiências que te tornam uma fonte de consolo para outros. E é isso que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus consola a gente para que possamos consolar outros com o consolo que recebemos. Às vezes a gente quer saber o propósito da nossa vida, quer uma grande revelação, mas e se o seu propósito estiver exatamente aí, na dor que você venceu, na cicatriz que você carrega? No processo que você sobreviveu, enquanto muitos desistiram, pensa comigo. Quantas pessoas estão enfrentando agora o que você já enfrentou? Quantas estão hoje no fundo do poço onde você esteve há pouco tempo? E você está aqui, de pé, talvez cansado, mas vivo, talvez machucado, mas com fé. E sabe o que isso significa? Que Deus não apenas te sustentou, mas quer usar isso para levantar outros através de você. Olha para o exemplo de Nick Vujicic, nascido sem braços e pernas. Ele passou a infância sendo ridicularizado e pensou em se matar aos 10 anos de idade. Imagina o tamanho da dor de uma criança que acredita que nunca vai ser amada, abraçada, aceita. Mas Deus usou exatamente a dor que o mundo via como condenação como missão. Nick decidiu que sua limitação seria o canal onde Deus agiria, e hoje ele inspira milhões de pessoas, levando a mensagem de esperança, fé e superação. Você percebe? A dor que você carrega hoje pode ser a chave que vai destrancar o coração de alguém amanhã. O que hoje te faz chorar pode te dar autoridade para dizer: eu sei o que você está sentindo, mas Deus pode te levantar. Nada na sua vida foi em vão. Nem o abandono, nem a traição, nem as noites sem dormir, nem o não que você recebeu, nem o diagnóstico, nem o divórcio, nem aquela despedida que você nunca quis dar. Tudo isso está sendo costurado com mãos invisíveis por um Deus que transforma dor em propósito, lágrimas em sabedoria, feridas em ministério. E se hoje você sente que não tem forças, eu te digo, você não precisa dar grandes passos. Só continue, só resista mais um dia, só segure a fé, mesmo que seja por um fio. Deus não precisa de muito, Ele só precisa que você não desista. Sabe aquele conselho que você queria ouvir? Aquela palavra que você esperava que alguém te dissesse só para te dar forças? Então ouça agora, do fundo da minha alma. Você vai vencer. Você vai sair disso mais forte. Você vai ajudar muita gente com a sua história. E quando isso acontecer, você vai entender que a dor de hoje não foi o fim, foi o início. Por isso eu quero te lançar um desafio. Por 14 dias, escreva todos os dias 3 coisas que Deus já fez por você. Escreva com sinceridade, ore sobre isso e no 14º dia leia tudo de novo. Você vai perceber que mesmo em meio à dor, Deus nunca deixou de cuidar de você. E quando essa ficha cair, algo dentro de você vai mudar. Você vai perceber que a sua dor não te define, ela te prepara, ela te direciona, ela te transforma. E acima de tudo, ela vai te levar exatamente para onde Deus quer que você chegue. Tem horas em que a gente sente que não é bom o suficiente. Você já sentiu isso? Como se estivesse sempre abaixo da expectativa dos outros.
E pior ainda, abaixo da sua própria expectativa, como se algo estivesse sempre faltando. Como se você não tivesse o que é necessário para conquistar aquilo que tanto sonha. Talvez tenha até desistido de algumas coisas porque achou que não era capaz. Talvez você já disse: não sou inteligente o bastante, não tenho estudo suficiente, não tenho os contatos certos, não nasci em uma família rica. Sou tímido demais, sou velho demais, sou jovem demais. E essas frases foram se tornando verdade dentro de você, machucando cada vez mais. Mas sabe o que mais machuca? É que muitas vezes a gente acredita mais nas nossas limitações do que nas promessas de Deus. Só que Deus nunca chamou os perfeitos. Aliás, se você olhar com atenção, parece até que ele escolhe de propósito os que ninguém escolheria. Moisés era gago, mas foi usado para libertar uma nação inteira. Davi era o menor da sua casa, mas foi ungido rei diante de todos que o desprezaram. Jeremias se achava muito jovem, mas Deus colocou palavras de fogo em sua boca. Gideão era inseguro e medroso, e Deus o chamou de homem valente. Deus não está procurando os mais capacitados, Ele está procurando os mais dispostos a dizer sim, mesmo sem entender, a confiar mesmo sem ver. Dispostos a obedecer mesmo com medo. Quantas oportunidades você já deixou passar por achar que não era o bastante? Quantas portas você nem tentou bater porque já se imaginou sendo rejeitado? Quantos sonhos você engavetou por acreditar mais nos seus defeitos? Mas escuta bem isso. Deus não chama você porque você é perfeito. Ele chama porque tem um propósito, maior que suas falhas e seu passado. Pedro negou Jesus 3 vezes e mesmo assim foi escolhido como coluna da igreja. Paulo perseguiu cristãos e foi levantado por Deus para escrever o Novo Testamento. Você ainda acha que Deus não pode usar você? Quem disse que precisa estar tudo certo para começar? Quem disse que você precisa ter tudo resolvido para ser chamado? Deus entra quando você se sente pequeno, quando reconhece que precisa dele, quando o mundo te chama de improvável e ele diz: é exatamente você que eu quero. Você tem algo que ninguém tem, você tem sua história, suas cicatrizes, sua voz, sua forma de ver o mundo, e Deus quer usar tudo isso. Você já percebeu que as pessoas mais impactantes que você conhece são aquelas que foram verdadeiras, humanas, imperfeitas, mas persistentes? Gente como Steve Harvey, sim, aquele apresentador mundialmente famoso, foi um jovem pobre, viveu dentro de um carro, rejeitado, desacreditado, e mesmo assim ele não parou. Ele sabia que havia algo maior, e quando ele não tinha mais forças, ele orou: Senhor, se o Senhor tem algo para mim, me mostra. E Deus mostrou hoje, além de ser uma referência, Steve usa a própria voz para falar sobre fé, sobre esperança, sobre recomeços. E por que eu te conto isso? Porque talvez você esteja hoje como ele esteve, sem direção, sem estrutura, desacreditado até de si mesmo. Mas ainda assim cheio de potencial. Você não precisa que todos acreditem em você. Só precisa acreditar que Deus pode te levantar. E que você não está aqui por acaso. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para cumprir um propósito. E se você ainda está respirando, é porque Deus ainda quer te usar. Então aqui vai um exercício. Durante os próximos 5 dias, todos os dias, escreva uma coisa que você já venceu. Pode ser pequena, pode ser algo que só você sabe. Mas registre. Olhe para isso e perceba que você já é mais forte do que imagina, que você já superou coisas que pareciam impossíveis. E lembre-se, o Deus que usou gente improvável para fazer coisas extraordinárias é o mesmo que está olhando para você agora. Esperando só um sim, você vai? Tem dias em que parece que tudo está contra você. Você ora e o céu parece de bronze, você chora e ninguém escuta. Você tenta continuar, mas nada muda. E dentro de você cresce uma dúvida silenciosa. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele está ouvindo minhas orações? A gente aprende a associar fé com sentir. Se sentimos paz, achamos que estamos bem com Deus. Se sentimos calor ou emoção, achamos que Ele está agindo. Mas e quando não sentimos nada? E quando tudo parece indiferente, frio, silencioso? É aí que mora o maior engano. Achar que Deus só está presente quando sentimos algo. Mas a fé verdadeira começa quando o sentir acaba. Fé não é depender da emoção. Fé é continuar confiando quando não há nenhum sinal à vista. Quantas vezes você já quis parar tudo porque não via mais sentido?
Quantas vezes você já disse, eu estou cansado, Deus, eu não aguento mais. E mesmo assim, de alguma forma, no dia seguinte você levantou da cama, talvez chorando, talvez desanimado, mas você levantou e isso é fé. Fé não é sobre andar quando está tudo iluminado. É sobre continuar mesmo no escuro, mesmo tropeçando, mesmo com medo. É sobre dizer, eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu continuo. Lembra de Noé? Construiu uma arca por anos, sem nunca ter visto uma gota de chuva. As pessoas zombavam dele, chamavam de louco. Mas ele seguiu obedecendo. Ele não construiu a arca baseado em provas. Ele construiu baseado numa palavra de Deus. Isso é fé. Agora pensa. Quantas vezes você já duvidou do que Deus te prometeu só porque as circunstâncias disseram o contrário? Quantas vezes você questionou se vale a pena continuar só porque o tempo passou e nada aconteceu? Mas fé é isso. É seguir mesmo quando o tempo passa. É confiar mesmo quando as portas continuam fechadas. É manter o coração firme, mesmo quando a alma quer fugir, porque os maiores milagres da Bíblia não aconteceram em dias de festa, mas em dias de desespero. Pedro só andou sobre as águas quando a tempestade estava violenta. Daniel só viu o livramento quando foi jogado na cova dos leões. Paulo e Silas só viram as cadeias se abrirem depois de serem açoitados e presos. Ou seja, não foi no conforto que a fé se manifestou. Foi no caos, foi no escuro, foi no vale. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, no vale, na cova, no meio da tempestade. E tudo em você grita para desistir. Tudo em você grita para parar de crer. Mas eu estou aqui para te lembrar. Continue. Mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, mesmo sem ouvir resposta, porque o silêncio de Deus nunca foi abandono. Ele pode estar testando sua fé, ou pode estar te amadurecendo, ou quem sabe, ele já está movendo as peças. E você ainda não consegue enxergar. Você não vê a semente germinar debaixo da terra, mas ela está crescendo. Você não escuta os ossos se formando no ventre, mas o milagre está acontecendo. Do mesmo jeito, Deus está trabalhando em silêncio, nos bastidores, onde os olhos humanos não alcançam, mas onde a mão dele age com perfeição. Você quer um exemplo real de fé que persiste mesmo sem sentir? Tyler Perry. Hoje um dos maiores nomes do entretenimento nos Estados Unidos. Por muito tempo ninguém acreditava nele. Ele escrevia peças que ninguém ia assistir, teatros vazios, rejeições, fracassos. E a cada tentativa, falha. Ele orava. E o silêncio parecia gritar, mas mesmo assim, ele continuou escrevendo, criando e confiando. E quando o tempo certo chegou, tudo mudou. Não só ele foi exaltado, mas sua história passou a inspirar milhões. Isso é fé. A fé que permanece mesmo quando tudo diz que não. A fé que não depende do hoje para crer no amanhã. Se hoje você se sente cansado, vazio, sem forças, Deus conhece o seu limite e jamais deixará você ser provado além do que pode suportar. Mas Ele também sabe que a sua fé está prestes a te levar para um novo nível. Por isso, respira fundo, segura firme e continue crendo. Fale com fé, fale com lágrimas se precisar, mas fale e observe o que vai acontecer dentro de você. A paz vai voltar e a esperança vai se reacender. E a fé vai te sustentar, dia após dia. Você não precisa ver para crer, só precisa continuar. Porque mesmo que agora pareça escuro, o sol da justiça está vindo, e a sua fé, mesmo pequena, mesmo silenciosa, está tocando o coração de Deus. E Ele jamais desprezará um coração que escolhe confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Continue, porque o seu milagre já começou.